Boa noite, amados irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre conosco. Dando continuidade às meditações sobre o fruto do Espírito, hoje nós vamos falar sobre benignidade. Leiamos Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Em contraste com as obras da carne, nós temos um modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito Santo dirija e influencie sua vida, de tal maneira que o crente subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. Como já vimos nas outras meditações, o amor é decisivo. 1 João 4:8 e 1 Coríntios 13:13 nos falam sobre isso. A alegria é o que Cristo concede aos seus seguidores, João 15:11, e é pelo Espírito, 1 Tessalonicenses 1:6, Romanos 14:17. Paz é o dom de Cristo, João 14:27, e inclui uma reação interior, Filipenses 4:6, e relacionamento harmonioso com os outros. Longanimidade relaciona-se com a atitude da pessoa para com os outros e envolve uma recusa em revidar ou se vingar do mal recebido. Literalmente, é paciência. Benignidade, melhor traduzida, é amabilidade. É a benevolência nas atitudes, uma virtude visivelmente social. A fonte da benignidade, onde eu devo me inspirar para ser benigno e que é o nosso maior exemplo, é o Senhor nosso Deus. Deus é benigno, e se queremos aprender a ter benignidade, devemos aprender com Ele. Ele é a nossa base, a nossa referência. Isaías 63:7 fala sobre isso, é uma das referências, são várias, são muitas, mas eu vou destacar aqui apenas 4 e vou ler 2. Isaías 63:7, Joel 2:13, que eu vou ler, que diz assim: Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Efésios 2:7 e Tito 3:4. Eu vou ler Tito 3:4, que diz: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Então, a fonte da benignidade é o nosso Deus. E é nele que nós devemos nos inspirar. Benignidade é uma característica que nos aproxima do padrão de Deus, pois Deus é benigno, como eu já falei. Benignidade é a marca daquele que jamais deseja o mal para o outro, daquele que só faz o bem, e o que é maligno não fará parte da sua vida. Só é possível viver a vida cristã de fato pelo poder do Espírito Santo. A benignidade cristã se manifesta onde a minha natureza humana não teria poder de atuar, pois é o ato que eu executo sem precisar que alguém reconheça o bem que eu fiz. A benignidade cristã é a capacidade de fazer o bem àqueles que não vão te devolver nada, pois é o fruto da presença do Espírito Santo em nós. Nós somos, por natureza, maus e vingativos,
Mas quando o Espírito Santo supera esse traço pecaminoso da nossa natureza humana, ele nos leva a agir com o bem, onde normalmente, pela nossa natureza humana, nós agiríamos com o mal. E aqui está a diferença entre a benignidade cristã e a benignidade comum, pois a benignidade cristã vai além do que poderia ir. Ela alcança os inimigos. A benignidade comum já é diferente. Nós sabemos que existem muitas pessoas benignas que não são cristãs, mas geralmente elas fazem o bem para aqueles que lhe fizeram bem, elas retribuem o bem. Ou então elas fazem o bem pensando na recompensa que terão. E aí é a benignidade comum. Já a benignidade cristã, não. Ela faz o bem sem esperar ser reconhecida, sem esperar recompensa. E nós precisamos, irmãos, exercitar a benignidade não pensando no que a pessoa merece. Porque a graça de Deus, ela foi manifestada não pelo mérito de alguém. Romanos 5:8 nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não temos mérito nenhum, mas a graça de Deus foi manifestada a nós. Então, nós não devemos pensar se a pessoa merece ou não. Nós devemos praticar a benignidade cristã. Benignidade é você entender que sempre que alguém te fizer mal, você não deve guardar mágoa no seu coração. E quando esta pessoa precisar de você, você vai estar pronto a fazer o bem a essa pessoa. É por isso que eu falei que a benignidade cristã alcança até os nossos inimigos, porque nós não vamos retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, nós vamos retribuir o mal com o bem, como a Bíblia nos ensina. Então, nós precisamos exatamente exercer a benignidade desta forma. Também nós precisamos exercer a benignidade seguindo o exemplo de Jesus. Jesus conviveu com Judas durante o seu ministério todo. Ele alguma vez tratou Judas de modo diferente? Não, ele sabia que Judas iria traí-lo, mas ele não tratou Judas de modo diferente. Jesus, quando estava lá na cruz, antes de morrer, ele pediu ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, nós precisamos ser benignos, seguindo o exemplo de Jesus. Analise a sua motivação para ser benigno. Eu estou sendo benigno por quê? Porque eu quero uma recompensa? Porque eu quero ser reconhecido por alguém? Então, isso não é benignidade cristã. Não é uma benignidade que seja fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós precisamos exatamente exercer a benignidade cristã, que é virtude do Espírito Santo nas nossas vidas. Não devemos também tratar com indiferença as pessoas. Se falar comigo, eu falo. Se fizer para mim, eu faço. Isso não é benignidade, que é uma virtude do Espírito Santo. Nós vemos que na história do bom samaritano, o que aconteceu? Passou um sacerdote, foi benigno? Não. Passou um levita? Não. Quem exerceu a benignidade? Exatamente o samaritano. Mesmo sem conhecer aquela pessoa, mesmo sem querer recompensa. Isto é uma benignidade cristã. É o que nós precisamos seguir, exatamente o exemplo de Jesus, porque ele é benigno e nós precisamos também exercitar essa
benignidade. A natureza da benignidade se manifesta em sentimento e em comportamento. Benignidade em sentimento é empatia. É você se colocar no lugar do outro para sentir a dor do outro como se fosse sua. É você se preocupar em ajudar aquela pessoa na questão que está afligindo-o. Então, o benigno, ele não ri dos que choram. Ele chora com os que choram, ele ri com os que riem. Benignidade de comportamento é simpatia, é a reciprocidade de relacionamentos. É não deixar o outro com a mão estendida, querendo uma saudação, e você passar de lado fazendo que nem viu, porque não conhece ou porque não se dá bem com aquela pessoa. Isto também não deve ser feito. Isso não é benignidade, mas sim você ser recíproco. Simpatia é a disposição de ser recíproco. E nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos ser benignos em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser benignos com todas as pessoas. Porque se nós permitirmos, se nós deixarmos o Espírito Santo agir nas nossas vidas, irmãos, nós vamos realmente ser benignos, praticar a benignidade cristã. Isso com certeza nós vamos fazer, mas para isso nós precisamos nos colocar diante de Deus, buscando-o intensamente, numa intimidade grande com Ele a cada dia. A cada dia, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, para que essas virtudes possam fazer parte das nossas vidas, para que nós possamos desenvolvê-las como Cristo quer que nós façamos. Então, irmãos, vamos ser benignos, vamos praticar a benignidade como fruto do Espírito Santo de Deus, como uma virtude do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A benignidade, como virtude do Espírito Santo em nossa vida, nos leva a fazer o bem, mesmo aos nossos inimigos. Mesmo sabendo que aquela pessoa me prejudicou, fez alguma coisa ruim para mim. Ela vai nos levar a fazermos o bem sem esperar recompensa. Mesmo sabendo que aquela pessoa não tem nada para nos dar em troca. A benignidade, como virtude do Espírito Santo, vai nos levar a fazermos o bem, sem olhar a quem. Fazermos o bem como Deus faz, seguindo o seu exemplo, sendo benigno para com todos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo fale profundamente aos nossos corações, para que nós possamos colocar em prática tudo o que nós temos aprendido e possamos, assim, ter uma vida íntegra diante do Senhor, uma vida para o seu inteiro agrado. Exercite a benignidade e Deus continuará lhe abençoando e continuará nos abençoando. Que Deus em Cristo fale profundamente conosco e nos fortaleça e nos dê a graça de colocarmos em prática a sua palavra. Que Ele nos abençoe ricamente. Amém.